Abra sua Bíblia, por favor, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. E nós vamos ler dos versículos 6 até o 8. O texto sagrado diz: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Meu Deus, pedimos que a mão do Senhor nos conduza e nos guie, não apenas àquele lugar de compreensão, mas também trazendo aquela liberação do céu, aquele toque que provoque não apenas o alinhamento à Tua Palavra, que provoque não apenas fé, mas resposta, correspondência, e que aquilo que o Senhor tem planejado, preparado para esse tempo, para essa hora, para essa reunião possa se cumprir. Na vida dos que estão aqui na reunião presencial e daqueles que nos acompanham à distância. E desde já nós te damos honra, glória e te damos louvor pela certeza daquilo que o Senhor fará. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, quando Paulo afirma no verso 6, o tempo da minha partida chegou, a expressão traduzida aqui como partida, no original grego, é a palavra analusis. Ela significa desprendimento, referindo-se especificamente a coisas entrelaçadas, amarradas. Ela também tem um significado de dissolução, falando de partes separadas. Mas ela passou a ser usada para se referir a uma partida, por conta de uma figura, né? E essa metáfora acabou dando o significado principal à palavra. Ela tinha a ver com a soltura das amarras de uma embarcação quando ela estava pronta para zarpar, para começar a navegar saindo do cais. E aquele ato de desprender a embarcação para que a jornada começasse, passou a dar o significado ao termo, né, que foi traduzido como partida. É que nem hoje a gente usa a expressão embarcar, né? A palavra deriva de quando se entrava no barco, mas hoje você embarca no avião, né? E ela passou a ser usada para falar da partida. A expressão partir aqui, ela é um substituto para morrer. Você, por exemplo, se estiver numa conversa com o corretor de seguros, dificilmente vai ouvir ele usar a expressão morrer. Provavelmente ele, com o seu treinamento, dirá para você na hora de vender o produto: em caso de você faltar, né? Porque evita-se usar a palavra chocante morrer. Eu particularmente gosto muito da expressão partir. E não é porque a gente, à semelhança de um corretor de seguros, precisa evitar o choque. Na verdade, no meu sindicato dos pregadores, a gente quer tocar o terror mesmo, né? A gente quer dizer às pessoas: uma hora você vai partir, você precisa estar pronto. E não há nenhuma dificuldade para nós, quando estamos pregando o Evangelho, de dizer: é só uma questão de tempo, vai acontecer com você. Mas a expressão partida, ela além de bíblica, ela conota algo, para mim, muito especial. Porque para nós os cristãos, morte não é fim de existência, ela é passagem. É o início de uma jornada que nos leva não apenas a um lugar melhor, mas para estar perto daquele que nos salvou, que nos remiu, que amamos e que desejamos tanto encontrar. Eu quero tomar essa expressão e falar a respeito dessa prontidão. Mas as palavras-chave nesse texto, para mim, não são apenas a palavra partida. Ele também usa a expressão: agora me está guardada a coroa da justiça. Coroa aqui não fala daquilo que você imagina quando talvez na sua mente venha a mesma expressão que a minha, quando fala coroa de um rei, né? Está falando daquilo que os atletas recebiam quando venciam competições. Está falando de recompensa. Talvez um bom sinônimo para isso fosse troféu em vez de coroa, né? E isso também fala a respeito de uma recompensa que nos aguarda quando eu e você tivemos cruzado a linha de chegada da corrida da fé. Mas ele também termina falando de todos aqueles que amam a vinda de Cristo. E a vinda de Cristo é um assunto que não pode estar separado, né, desconectado do que nós vamos abordar aqui. Todas elas, juntas, nos ajudam a ter uma perspectiva de que nós devemos viver pensando como será o nosso fim. No momento em que a partida de Paulo se aproximava, ele pode dizer: eu combati o bom combate,
eu completei a carreira, eu guardei a fé. Ao usar a expressão bom combate, ele fala que exercitar a fé é uma guerra contra a razão, uma guerra contra os sentimentos, uma guerra contra um sistema mundano de valores completamente diferentes daqueles que nos norteiam, fundamentados na palavra de Deus. Mas ao usar a expressão completei a carreira, em lugar de carreira, troque por carreiro, por caminho. Ele está falando de uma jornada que é concluída. Mas ele também usa a expressão, eu guardei a fé. E o que isso nos indica? Que obviamente se a fé deve ser guardada é porque ela pode ser perdida, ela pode ser comprometida. Aliás, se vamos usar a expressão da partida, que é quando o navio zarpava, Paulo também fala a respeito de naufragar na fé. Ele está falando de pessoas cuja jornada não foi concluída, não se completou. E obviamente eu e você precisamos zelar pela nossa fé, para que a semelhança dos Gálatas não se diga de nós apenas, corrieis bem. Na vida cristã, o que mais conta não é a forma como você começa, é a maneira como você termina. E nós precisamos levar isso em conta. Então, com tudo isso, eu gostaria de enfatizar que quando Paulo está dizendo, eu já estou sendo oferecido por libação, a palavra libação significa oferta, significa sacrifício. Ele está falando que a sua vida seria oferecida como sacrifício. Paulo sabia que o tempo da sua morte se aproximava e que não seria uma morte natural. Ele sabia que ele seria martirizado por causa do Evangelho, como de fato a história relata que foi. Não sabemos se ele tinha detalhes a respeito de como isso aconteceria, como Jesus deu, por exemplo, para Pedro. Em João 21, Jesus fala para Pedro, você vai estender as mãos, e a Bíblia diz que ele falou isso significando com que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus, ou seja, Cristo antecipou que Pedro morreria crucificado, morte por crucificação, uma execução comum no Império Romano. Não sabemos se Paulo teve uma revelação que envolvesse detalhes, mas ele sabia que a hora estava chegando. Mas ele está dizendo, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Em outras palavras, a minha partida está se aproximando e eu estou pronto. Eu estou aguardando esse momento, preparado para ele. Então me permita falar um pouco, em primeiro lugar, a respeito da importância de que eu e você estejamos preparados para morrer. O brasileiro culturalmente não gosta de falar no assunto. Dentre todos os países e culturas, nós estamos entre aqueles que talvez julgam meio supersticioso falar na morte. É quase como se na nossa cabeça desse azar, é melhor evitar falar desse tipo de coisa. Não, o brasileiro normalmente não tem previdência, pensando no fim da sua vida, não faz seguro de vida e a lista vai longe. Pelo menos se comparado com países da Europa, da América do Norte, nós perdemos feio nesse sentido. E nós não gostamos de falar do assunto. Mas a verdade é que a morte é algo certo. Ela aguarda a grande maioria dos seres humanos. Daqui a pouco nós vamos falar de uma pequena leva, proporcional a tudo o que temos na história, que vai escapar da morte, mas nesse momento é algo que a maioria de nós pode olhar e quer a gente goste, quer não da história, dizer é algo certo. Alguém diz que todos nós estamos numa fila, segurando uma senha, sem saber quem será o próximo a ser chamado. E alguém diz que esse é o único tipo de fila, que ninguém briga quando alguém fura a sua vez ou passa na sua frente. Todo mundo é de uma paciência, uma gentileza incrível, fica à vontade, pode ir, faço questão, inclusive, que o senhor vá na frente, seja atendido primeiro. Mas é algo certo, e a Bíblia apresenta tão certo quanto o nosso nascimento. O problema é que muitas vezes, porque não sabemos quando será, a gente joga isso para um lugar tão distante e não se prepara. E o conceito bíblico é de estar preparados. Aliás, o termo partida usado na Bíblia não é apenas a analogia de Paulo aqui com o navio que zarpa na luzes. Nós temos uma outra palavra empregada por Lucas. O Evangelho de Lucas diz no capítulo 9, nos versos 30 e 31, que quando Jesus se transfigurou no alto do monte, o texto diz, eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Aqui de novo o termo partida aparece. Moisés e Elias, tipificando a lei e os profetas que convergem na vinda de Cristo, no seu sacrifício, estão falando sobre a sua partida que iria acontecer em Jerusalém. Traduza-se morte. No entanto, a palavra aqui empregada é êxodos. Assim como temos o segundo livro da Bíblia que fala do êxodo, da jornada daquele povo que sai do Egito rumo à terra prometida, aqui a palavra usada é êxodos. O apóstolo Pedro também diz em 2 de Pedro, capítulo 1, verso 15,
De minha parte, me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas, a usar de novo o termo partida, êxodo. Né? Ele diz, depois que eu pegar o caminho de casa, eu quero que vocês ainda lembrem dessas coisas que nós estamos ensinando. Toda essa terminologia, ela é empregada para falar de alguém que deixou de estar nessa terra, partiu para uma outra dimensão. Ou seja, estamos falando da morte. Qual o significado de completar a carreira? A Bíblia apresenta a ideia de que a salvação começa com uma porta, o que tem depois dela é um caminho, e ao final do caminho, um alvo. Em 1 de Pedro 1,9, a Bíblia diz, a fim de que alcanceis o objetivo final da vossa fé, ou o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. E eu e você precisamos entender que a proposta desse caminho é que a gente, de fato, o complete, é que a gente chegue ao alvo. O que é o alvo? Paulo diz, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E no momento em que sua partida se aproximava, ele estava dizendo, eu percorri o caminho todo, eu estou para alcançar o alvo. E quando ele usa a expressão guardar a fé, ele não fala apenas do risco de que ela seja comprometida, mas ele fala da importância de que eu e você possamos pensar que está pronto para partir. Não é meramente ter deixado as coisas naturais ou organizadas, talvez uma partilha de herança, um testamento, um seguro de vida. Ele está falando de vida espiritual, do nosso estado, para que de fato a gente possa ser bem encaminhado na nossa partida. E é o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 1. Se você puder, acompanhe a leitura comigo. Ele diz, pois sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Se a casa terrestre desse tabernáculo, ele está falando do corpo, a casa onde você habita hoje se desfizer, e ele não é permanente, ele não é eterno, essa estrutura corporal que você tem é limitada, ela é finita. Mas a Bíblia diz que quando ela desfizer, nós temos uma casa que não foi feita por mãos humanas, uma casa eterna nos céus. Quem que foi cuidar disso para mim e para você? Jesus em João 14 diz, eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei novamente para vos buscar, a fim de que onde eu esteja, vocês também estejam. Então, nós precisamos entender, há uma morada. Ele diz no verso 2, por isso, nesse tabernáculo, enquanto nesse corpo, gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial. A perspectiva do crente não é de alguém que está com medo da morte. Ele diz, nós estamos desejando ser revestidos da habitação celestial. Aliás, ao que eu e você precisamos entender é que parte da obra que Jesus veio realizar por mim e por você envolve a libertação do medo da morte. Em Hebreus capítulo 2, nos versículos 14 e 15, a Escritura diz, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. A forma de Satanás escravizar muitas pessoas é através do medo da morte, ao que quem conhece aquilo que lhe aguarda em Cristo, deixa não apenas de ter o medo, mas ele passa a dizer, eu estou desejando é ser revestido da habitação celestial. Ele passa a dizer, isso é o que realmente conta. Mas Paulo termina no verso 3 de 2 Coríntios 5, trazendo uma advertência clara para mim e você. Ele diz o seguinte, se de fato fomos encontrados vestidos e não nus. Ele diz que quando chegar a hora da partida, nós precisamos estar prontos. O que significa ser encontrado vestido e não nu? Essa terminologia é usada na Bíblia para falar da condição do homem diante de Deus. Quando o homem peca no jardim do Éden, a Escritura diz que os seus olhos se abrem e ele se percebe nu, despido. Ele tenta resolver o problema do seu jeito, Deus diz, não, não é assim que resolve, eu tenho o meu. Mas a verdade é que ao longo de toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, onde a Bíblia vai falar muito sobre lavar as vestes no sangue do Cordeiro, vestes falam da condição do homem diante de Deus. E Paulo está dizendo que na hora de trocar a casa terrestre desse tabernáculo pela eterna nos céus, aquela que nós desejamos, nós não podemos ser encontrados de qualquer forma, nem de qualquer maneira. O ponto é que você não sabe
Quando é que a morte baterá à sua porta? Quando é que a sua senha será chamada? Então, essa é a razão pela qual a mensagem bíblica nos ensina a viver prontos todos os dias. Nós não devemos tentar calcular quando é que isso vai acontecer. Já preguei o evangelho, muita gente diz, não, eu vou curtir a vida, lá na frente eu resolvo. E de vez em quando eu digo para alguns, se houver um lá na frente, se você não partir antes com a sua vida complicada, né? Alguns dizem, vira essa boca para lá. Eu digo, a questão não é o que eu estou falando, eu preciso que você leve em consideração. Eu já vi muita gente deixar para depois e não ter o depois. O desafio bíblico é que eu e você possamos viver prontos. Não é que a gente fique orando, pedindo a chance de descobrir quando está chegando a hora para se preparar depois. Mas é que a gente viva pronto. Quem está acompanhando aí, diga amém. Dito isso, algo que o apóstolo Paulo engloba nessa conversa, no mesmo capítulo 5 de 2 aos Coríntios, quando chega no verso 8, e diz assim, vou ler do 8 ao 10, sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. E diz, de preferência, a casa de lá é bem melhor que a de cá. E diz, se for para escolher, não tem dúvida de que eu prefiro deixar o corpo e habitar com o Senhor. Mas ele diz assim, é por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, a Deus, quer presentes nesse corpo, quer ausentes, partindo, indo embora daqui. Ele diz, porque é necessário, e essa frase por quê? Uma conjunção explicativa. Outro dia um professor de português aqui da igreja me deu uma aula e me explicou conjunção explicativa. Achei tão legal, falei, vou falar isso para parecer que eu estudei também. Então, porque é uma palavra de ligação entre o raciocínio que está sendo construído e a conclusão a que se chega. Quando Paulo entra com o porquê, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo, ele nos mostra que toda a recompensa que haverá do lado de lá depende da forma como nós vivemos do lado de cá. Ou seja, o entendimento de que partiremos e do que nos aguarda depois da partida deveria afetar a forma como eu e você escolhemos viver nessa terra. Mas ele também abrange, daqui a pouco vou falar melhor sobre isso, ele abrange um outro conceito, de que estar pronto para partir não diz respeito a apenas pensar na sua salvação. Se você entendeu que de fato o Cristo morreu por você na cruz, porque você é um pecador, já nasceu nessa condição, se você entendeu que precisa não só de arrependimento, mas crer, não apenas que Jesus existe, mas naquilo que Ele fez por você, para que você pudesse ser salvo. Cuidar da vida espiritual é mais do que garantir que você tenha passado por essa porta, iniciado uma jornada no caminho, mas que você permaneça nela, que você viva a vida cristã de forma correta. E isso envolve o quê? A mentalidade de que tudo o que fazemos por meio do corpo terá retribuição. Ou seja, nós não podemos pensar na vida espiritual apenas como eu obedeço a Deus, eu oro, eu ando na Bíblia, mas como se isso não tivesse nenhuma conexão com, por exemplo, serviço. Serviço não é um departamento da vida cristã, é uma espécie de extensão da sua vida espiritual. E um dia nós estaremos diante do Senhor para responder pelo que fizemos por meio do corpo. Se ajudamos ou não pessoas à nossa volta, se pregamos ou não o Evangelho, se impactamos ou não o destino eterno das pessoas. Nós teremos que responder por tudo isso. Logo, não podemos imaginar que vida espiritual seja apenas dizer, não, vou me conservar aqui crente no caminho e sem pecar. Mas isso afeta diretamente o estilo de vida e, inclusive, a nossa frutificação no Evangelho. Dito isso, eu quero mencionar a alternativa à morte. Quando eu disse que a grande maioria das pessoas está fadada a morrer, obviamente nós precisamos entender que há exceções. Ao longo da história, Deus escolheu alguns para não morrerem. A Bíblia fala a respeito de Enoque, que o Senhor tomou para si, e o livro de Hebreus diz que ele fez isso para Enoque não ver a morte. Deus decidiu, né? Você não morre. Aliás, quando era adolescente, eu ouvi uma frase de um pregador que eu gostei muito. Ele dizia assim, o crente não morre, é promovido e transferido. E ele explicou a promoção e a transferência. E diz transferência porque deixa de trabalhar na filial, vai lá para a matriz. Promoção porque vai trabalhar mais perto do patrão, do chefe. Mas a ideia de que nós simplesmente estamos numa partida, numa mudança, é um conceito bíblico muito forte, não é fim de existência. No entanto, haverá um grupo que não passará pela morte. Ele passará pela transição sem enfrentar a morte. Olha o que Paulo diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15.
Ele começa dizendo no verso 50, com isso quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ele está falando da corrupção do pecado na nossa carne. Ele diz, essa estrutura física não pode herdar o reino de Deus, no qual habita a incorrupção. É por isso que Romanos 8, 23 diz que nós estamos aguardando a redenção do corpo. É por isso que em Filipenses 3, 20 e 21, Paulo diz, nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, o qual há de transformar o corpo da nossa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. O que é essa transformação? Verso 51. O apóstolo diz, eis que vou lhes revelar um mistério. Ele está dizendo, agora vou abrir o segredo. Nem todos dormiremos. Aqui é sinônimo de morte. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Quando é que isso vai acontecer? Por ocasião da vinda de Jesus. Escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo pontua isso com muita clareza. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, eu vou ler de 13 a 17. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. De novo está falando dos que morreram. Para que não fiquem tristes como os demais, aqui os demais é os não crentes, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Hebreus capítulo 6 nos mostra que um dos rudimentos da doutrina de Cristo é a ressurreição dos mortos. E ele fala que Jesus trará na companhia dele, está falando da sua vinda, os que dormem. Ele segue e diz, e pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quando Jesus voltar, a ordem cronológica é, os que morreram em Cristo, os salvos, ressuscitam primeiro. Depois nós, os vivos, somos transformados. Passamos pela redenção do corpo, sem precisar passar por morte e ressurreição. Vamos direto para a transformação final. Eles, os mortos ressuscitados, nós, os vivos transformados, seremos juntos, arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Se você já ouviu a expressão teológica arrebatamento, está falando do evento que acontecerá por ocasião da vinda do Senhor Jesus. Nesse momento, haverá transformação para os vivos. Esses não passarão pela morte, mas eles precisam estar prontos para partir. Ainda que a partida não envolva a morte, significa que nós deixaremos essa terra, deixaremos essa vida, e assim como os que já partiram terão agora o corpo ressuscitado, nós iremos juntamente com eles. E quando falamos sobre a vinda do Senhor, é interessante que a igreja espera por isso há mais de 2000 anos. E 2 de Pedro, no capítulo 3, o apóstolo pontua, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Ele já estava advertindo desde as primeiras gerações, Deus não está atrasando nada. Mas de alguma forma, ele decidiu que não voltaria tão depressa. Mas mesmo decidindo que não voltaria tão depressa, ele quis que cada geração, desde o início da igreja, cada geração, sem exceção, vivesse na iminência do seu regresso. Vivesse com uma consciência, ele pode voltar a qualquer momento, ele pode voltar a qualquer hora. E de alguma forma a igreja moderna, contemporânea, tem jogado fora essa mensagem. Uma das coisas que Jesus mais falou nos seus ensinos foi a respeito da sua vinda. Então logo ele foi assunto aos céus. A Bíblia diz que quando ele sai da vista, acolhido por uma nuvem, sai da vista dos seus apóstolos, no momento em que foi assunto aos céus, 2 anjos aparecem ao lado dele dizendo, varões galileus, por que estáis aí parados, olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vi subir, do mesmo modo como subiu, voltará. A promessa da sua vinda é reforçada, é sustentada ao longo das Escrituras. Isso é doutrina bíblica. Agora, eu e você precisamos viver não apenas a esperança do seu retorno. Paulo fala a respeito da coroa da justiça,
que o Senhor, reto juiz, daria não só a ele, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Há uma recompensa para todos aqueles que estão aguardando a vinda de Cristo. Em Apocalipse 22, 12, ele diz: eis que cedo venho, e comigo está a minha recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. Ele virá, e quando vier, nos recompensará. Mas eu e você precisamos entender que desde a primeira geração, Ele quis que todos nós vivêssemos na iminência do seu retorno. Um dia desse eu ouvi um pregador dizendo: eu não creio que Jesus volte na nossa geração, porque tem muita coisa para acontecer. Eu falei: você não tem o direito de fazer uma declaração como essa. Se desde a primeira geração Ele quis que todo mundo acreditasse que pode voltar a qualquer momento, que é você para garantir que Ele não vem agora. Não, mas tem muita coisa. Eu falei: na sua percepção, você pode estar errado e tudo pode mudar da noite para o dia. Então faça o favor de não pregar nada desalinhado com a Escritura. Todos nós, a cada dia que acordamos, deveríamos ser uma expectativa. Pode ser hoje. Isso deveria gerar em nós o quê? Prontidão. Eu preciso estar preparado. Isso significa não só uma vida espiritual em ordem, mas um estilo de vida que se alinhe com essa verdade e com essa expectativa. Quem está acompanhando? Então já falamos sobre estar preparados para morrer, já falamos da alternativa à morte, que é a vinda do Senhor. E agora, em terceiro e último lugar, a pergunta é: como esse entendimento afeta a forma como eu vivo, como você vive, como nós vivemos? É importante nós percebemos que muitas vezes a Bíblia nos fala para considerar o fim das coisas de uma maneira que isso impacte o estilo de vida agora. Por exemplo, João escreve falando a respeito da vinda de Cristo, o apóstolo João, e ele fala de como isso vai impactar diretamente a forma como eu e você vivemos hoje. Ele diz o seguinte, 1 João 3,2: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ser filho de Deus é algo extraordinário, mas João diz: isso é agora. O que vem depois, a atualização, o upgrade, o update que está chegando, nós ainda não sabemos exatamente a que Ele vai nos promover. Mas aí ele afirma o seguinte, ele diz: sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então João está dando a dica, ele diz: olha, não temos clareza do que vem, mas nós sabemos que nós vamos ser parecidos com Ele. Outro dia um irmão ficou empolgado, falou para mim: pastor, nós vamos ser a quarta pessoa da Trindade. Eu falei: menos. Mas porque a Bíblia está falando de algo que ela nem definiu com clareza o que será. João termina dizendo no verso 3: e todo o que tem essa esperança nele, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Quem vislumbra o seu futuro passa a viver o presente, preparando-se para tal futuro. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando eu e você entendemos a importância de viver preparados, nós precisamos entender que isso vai afetar o nosso estilo de vida. Eu tenho visto alguns pregadores desdenhando da mensagem da vinda de Jesus. Tenho visto alguns deles dizendo: esse é o tipo de mensagem de uma igreja derrotada, que desistiu de lutar pelo mundo, né? Que simplesmente não quer avançar e conquistar. Eu digo: e de onde você tirou essa ideia? Porque quando nós falamos de estar preparados para a morte, não significa que nós desistimos de viver. Então, por que estar preparado para a vinda de Cristo significa desistir de qualquer outra coisa? A lógica deveria ser a mesma. Nós precisamos estar preparados, seja para ir ao encontro dele ou para ele vir ao nosso encontro. A questão é que a qualquer momento tudo pode findar. O tempo todo a Bíblia fala dessa terra, dessa vida e das coisas aqui como passageiras. Paulo escreve e diz a Timóteo: diga aos ricos desse mundo que não ponham a sua certeza, a sua esperança na incerteza das riquezas. Ele está falando para a gente que tinha grana dentro da igreja, mas está dizendo: esse negócio que você tem é incerto. Tudo que é terreno é incerto, é passageiro. Jesus diz: aqui a traça e a ferrugem corrói e consome, aqui os ladrões minam e roubam, mas o tempo todo ele dizia: junte tesouros no céu. A Bíblia não está dizendo que você não possa ter nada na terra, mas está dizendo: não ponha num pé de igualdade o que você junta aqui e o que você junta lá. Então juntar lá não significa desistir da forma como vamos viver aqui, até porque é o estilo de vida que vivemos aqui que determina o como nós vamos entesourar do lado de lá. E quando falamos da vinda de Jesus, nós precisamos entender que toda a mensagem bíblica, ela nos chama muito mais a uma visão de frutificação e trabalho do que de desistir dele. Eu gosto de dizer, quando eu falo de prontidão, eu preciso estar realmente preparado para partir a qualquer momento.
seja os próximos segundos, os próximos minutos, as próximas horas, os próximos dias, os próximos anos, eu tenho que viver num estado de prontidão para partir a qualquer hora. Mas quando falamos de dedicação, quando falamos de plano de trabalho, o que eu tenho dentro de mim é uma preparação para quem almeja viver o máximo de tempo possível para poder fazer tudo isso para Deus. E uma coisa não precisa necessariamente excluir a outra. Se ele vier antes de eu trabalhar muito, eu estou pronto para partir. Se ele não vier tão rápido, eu não desisti, eu tenho sonhos e planos para trabalhar muito para ele. E quando você olha para a linguagem dos próprios apóstolos, não era diferente. Olha o que Paulo diz em Filipenses capítulo 1. Eu vou ler do verso 20 ao 25. Ele diz, minha ardente expectativa e esperança. Deixa eu fazer uma pausa. Ardente, está falando de algo que queima. Ardente expectativa e esperança. Ele está falando de uma expectativa, uma esperança queimando dentro de mim. O negócio pega fogo dentro de mim. O que é? Ele diz, é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ele diz, não importa se eu vou ter tempo de vida para trabalhar, se eu morro depressa, se eu serei martirizado logo. Ele diz, seja pela vida ou pela morte, eu vou engrandecer a Cristo. Aí qual a afirmação que ele faz? Clássica, conhecida. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se tenho mais tempo de vida, eu só tenho uma meta, Cristo, viver para Ele, servi-lo, agradá-lo, honrá-lo. E se eu morrer e não viver tudo que eu planejei, lucro! Porque o que está me aguardando lá de lá é melhor do que qualquer coisa que eu e você possamos desfrutar do lado de cá. Mas ele não está falando que em função de ter algo bom do lado de lá, ele desistiu do lado de cá. Dá para perceber a diferença? Então ele diz assim, entretanto, se eu continuar vivendo, se eu tiver mais tempo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Paulo está dizendo, se vivo mais, posso dar mais fruto. E diz assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Convencido disso, estou certo que ficarei, permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Paulo diz, pessoalmente, eu preferia vazar. O morrer é lucro, é incomparavelmente melhor. Mas seria egoísmo eu pensar só no que é melhor para mim e não pensar no que é melhor para vocês. Por causa de vocês, cambada de crente lento, e diz, eu tenho que retardar aquilo que é bom para mim, para ajudar vocês a alcançar algo melhor. Ou seja, a consciência de que havia algo incomparavelmente melhor nunca o fez desistir de trabalhar. E basicamente a escolha dele diz, eu estou apertado, vou ser honesto, mas o céu pode esperar. Eu quero frutificar. Em toda a linguagem de Paulo, você vai ver um camarada que ele queria, sempre parecia estar planejando fazer mais para Deus. Olha que comentário interessante em Romanos 15, dos versos 22 a 25. Ele diz, essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los. Está falando dos crentes de Roma. Mas agora, não tendo mais campo de atividade nessas regiões e desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Pois espero que de passagem eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a companhia de vocês. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Primeiro ele fala que no lugar onde ele estava, ele não tinha mais trabalho. Tenta imaginar um cara falando, já evangelizamos todo mundo, já plantamos todas as igrejas, já formamos todos os líderes, não tem mais o que fazer aqui. E diz, eu estou de olho na Espanha. Espera, quando eu for para a Espanha, eu ainda passe por vocês em Roma, depois vocês me encaminham para lá, porque eu tenho que produzir entre vocês e lá. Mas antes de vocês, portanto, antes da Espanha, ainda estou focado em Jerusalém. O camarada o tempo todo estava dizendo, não importa se num lugar esgotou o trabalho, eu arrumo outro lugar para trabalhar. Ele tinha essa obsessão pela frutificação. Ele nunca desistiu de absolutamente nada. Aliás, o apóstolo Pedro nos faz pensar a importância de planejar ser frutífero até depois da partida. Olha o que ele diz, 2 de Pedro, capítulo 1, de 12 a 15. Por essa razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem dessas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, lembra que isso era gíria para falar do corpo na época, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar essas lembranças em vocês, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Está lá em João 21, 18 e 19. Mas de minha parte,
me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. O camarada está dizendo, eu quero trabalhar e frutificar até o fim, e não só até o fim. Depois que eu não estiver mais aqui, eu quero garantir que o legado siga frutificando. Um dia desse alguém me perguntou, pastor, o senhor tem plano de aposentar? Eu falei, de jeito nenhum. Uma vez eu ouvi uma frase do grande evangelista, a lenda, Reinhard Bonk, e diz, eu quero ser que nem aqueles Boeing 777, que no final da pista de decolagem está na maior velocidade. E diz, quando estiver no fim da vida, nos meus últimos dias, eu quero estar no maior pique, eu quero estar na maior carreira. Porque, meu amigo, se for para estar só velhinho aqui, sem trabalhar, só dando trabalho, eu digo para Deus, me leve antes. Porque a única razão para fazer o céu e esperar aquilo que é incomparavelmente melhor, que é o lucro, é poder frutificar. Se não for para frutificar, eu digo para Deus, então não vamos retardar as coisas, vamos acelerar. Mas essa mentalidade, eu vou produzir até o fim, eu vou produzir, eu vou frutificar até depois, sempre norteou quem tinha um entendimento do que era a vinda do Senhor. Alguns acham e dizem que esperar a volta do Senhor é sentar e cruzar os braços. Já vi muita crítica. Há uma igreja que fala da vinda de Jesus, como que insinuando, vocês não querem trabalhar. Eu digo interessante que os apóstolos que pregaram essas verdades, comunicadas pelo próprio Senhor, fizeram coro com a mensagem de Jesus, de que entender a vinda de Cristo nos remete ao trabalho e não à desistência dele. Dá uma olhada comigo ao que Jesus falou em Lucas 12. Me perdoe, vou ler um texto um pouquinho extenso. Aliás, uma hora dessa, lendo os evangelhos, procure perceber o quanto Jesus falou a respeito do assunto da sua vinda. Em Lucas 12, a partir do 35, ele diz, estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando ele vier e bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Servo implica a ideia de trabalho. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e aproximando-se o servirá. Gente, deixa eu fazer uma pausa. Em 1 Samuel 2,30, Deus diz, eu honro aqueles que me honram. Quando ele encontrar servos vigilantes, o que é que Jesus diz que ele vai fazer? Ele diz, vão trocar de papel, vão trocar de lugar. Agora eu boto vocês à mesa. E eu, Senhor, é que vou servir vocês. Sabe o que ele está dizendo? Quando eu retornar, todos os meus servos, todos os que trabalharam para mim, todos os que estavam aguardando esse momento, serão honrados. Eu não sei você, mas fico empolgado com isso. Ele prometeu aos seus discípulos na última ceia, eu não beberei de novo do fruto da vide até aquele dia em que eu faça de novo convosco no reino de meu Pai. Paulo diz que quando ceamos, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Nós não apenas olhamos para trás para recordar a morte, mas nós estamos lembrando a promessa, Ele virá. E quando Ele vier, haverá recompensa. O que será cear com Ele? O que será ter Ele servindo à mesa? Mas vamos continuar o texto, ele diz assim, quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles se os encontrar vigilantes. Porém, considerem isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Toda a mensagem de Jesus sobre vigilância. Sabe o que eu acho curioso? É a capacidade do ser humano de querer dar um jeitinho. Anos atrás, saiu uma série de livros, depois virou uma série de filmes deixados para trás, que basicamente era o que fazer para arrumar se você não tiver se preparado como ele mandou. Eu digo, gente, mas ele mandou preparar. Ele não mandou desobedecer a ordem do preparo para depois tentar dar um jeito e arrumar. Aliás, na minha doutrina, isso tudo é balela. Em Mateus 25, na parábola das 10 virgens, a Bíblia diz que as 5 que não estavam prontas foram bater a porta, ouviram a voz. Eu não vos conheço. A porta estava fechada e não se abriu. Ou seja, você que decida pagar para ver se tem chance depois de perder o bonde. Eu prefiro levar a sério o que ele falou. O tempo todo ele está dizendo, estejam prontos, estejam preparados. Quer seja para a vinda dele, quer seja para a nossa ida. Eu e você fomos chamados a viver prontos. Quem está entendendo? Então Pedro perguntou, Senhor, essa parábola é só para nós ou também para todo mundo? Para a crentaiada no geral, para aqueles que vão se converter, aquela turma lá em Curitiba daqui 2000 anos também. Jesus responde, o Senhor respondeu, quem é pois o mordomo fiel e prudente,
a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa para lhes dar o sustento no devido tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor demora para vir? E começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber, embriagar-se. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, em hora que não sabe, irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando com os infiéis. A mensagem é muito direta, é muito objetiva, é muito esclarecedora. Jesus está dizendo: se estiver pronto, vai ser honrado. Se esculhambar, achando que porque não aparecia ainda, não venho mais, haverá juízo, haverá julgamento. Eu prefiro focar na recompensa. Paulo diz: importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Haverá um dia de recompensa. Eu citei antes, vou repetir, Apocalipse 22, 12. Eis que cedo venho, e comigo está a minha recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. Outro dia um irmão falou para mim: eu trabalho na minha igreja e ninguém vê. Falei: o mais importante é que quem te chamou para fazer o que você faz, está vendo. E ele vai te recompensar. Paulo, que esperava a vinda de Cristo, que dizia: nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, que dizia: não quero partir porque eu tenho que trabalhar mais. Afirma em 1 Coríntios 15, 10, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Não sei de onde tirar a ideia que esperar a vinda de Jesus é cruzar os braços, sentar e ficar fazendo nada. Todos os que pregaram essa mensagem eram pessoas que davam uma resposta de produtividade. Aliás, Pedro, 2 de Pedro 3,9, fala sobre esperar e apressar a vinda do dia de Deus. Ele está falando da segunda vinda de Cristo. Significa que esse dia deve ser não só esperado, mas Pedro está dizendo que esse dia pode ser apressado. O que significa isso? Muitas vezes a gente vê a frase de Jesus lá: aquele dia e hora ninguém sabe. E a gente imagina como fosse uma folhinha, um calendário. Que Deus tem o dia e a hora marcada e diz: só não vou contar para ninguém, mas quando chegar a hora, eu volto. Assim como nós temos um conceito, e nós usamos muito isso, apesar dele não ser bíblico. Quando alguém morre, a gente diz: pois é, quando chega a hora, não tem o que ser feito. Quem foi que te disse que tem uma hora e que essa hora não pode ser mudada? Que tem uma hora, a Bíblia fala de uma sugestão, porque o livro de Eclesiastes diz: porque morrerias antes do tempo. Então parece que Deus tem um tempo, parece que Ele quer longevidade, uma bênção completa, e a gente pode mudar isso. A Bíblia diz: se honramos os pais, nós vamos aumentar os dias, vamos ter longevidade. Mas a Bíblia diz que a desobediência e a desonra pode levar a encurtar os dias. Se os dias podem ser aumentados ou encurtados, quem foi que disse que tem um dia pré-determinado? Nós não teríamos poder nenhum de participação em aumentar ou diminuir a nossa vida. Ah, mas Jesus falou do dia e hora. Nós servimos a um Deus presciente, que conhece todo o desfecho. Mas quando a Bíblia diz que esse dia pode ser apressado, é porque Ele pode. Como? Jesus comparou os dias da sua vinda e diz: vai ser semelhante aos dias de Noé. Nós temos muitos paralelos do dilúvio com a vinda de Cristo. Havia uma data pré-determinada para o dilúvio? Não. Muita gente diz: não, Deus falou serão em 120 anos. Não foi isso que Deus falou. Em Gênesis 6,3, antes de falar do dilúvio, Deus diz: os dias do homem serão 120 anos. Em qual contexto? E diz: o meu espírito não agirá para sempre no homem porque é carnal. O homem vivia quase 1 milênio e não correspondia para Deus. Deus está dizendo: eu vou baixar a duração de vida dele. Depois dessa declaração, Deus vai falar com Noé. A Bíblia diz que Noé tinha 500 anos de idade quando seus filhos nasceram. Depois que seus filhos nasceram, Deus falou com ele. O dilúvio foi no ano 600 da sua vida, ou seja, ele teve menos de 100 anos para construir a arca. Essa conta de que tinha 120 anos para a arca ser construída não bate. Não era disso que Deus estava falando. Quando é que o dilúvio veio? Quando a arca estava pronta. A Bíblia diz: todo mundo entrou, Deus fechou a porta pelo lado de fora. Quando a arca estava pronta, o dilúvio veio. Quando é que Jesus volta? Quando a igreja estiver pronta. E nós podemos apressar o dia da vinda. Como? Justamente com uma mentalidade dessa. Temos que estabelecer o reino de Deus. Temos que proclamar o reino. Temos que cooperar com o Senhor. Temos que não apenas ficar orando, clamando: Maranata, vem Senhor Jesus, mas trabalhar para que Ele venha. Pedro disse que uma das razões pelas quais o Senhor não retarda a sua promessa, mas está sendo paciente, é porque Ele deseja que todos se salvem. O anseio dele é a expressão do seu amor, oferecendo salvação ao maior número possível.
Como acreditar que ele viria antes de uma grande colheita? Mas por que não apressar o dia da sua vinda trabalhando em prol da colheita? Quem está entendendo, diga amém. Ou seja, viver pronto para partir não significa sentar, ficar de braços cruzados, mas significa justamente o contrário. Com isso tudo, eu gostaria de te convidar a fazer uma breve reflexão. Se o Senhor Jesus viesse nos próximos minutos, ainda essa noite, você estaria pronto para partir com Ele? Quando a Bíblia diz, estarão dois no campo, um será tomado, o outro será deixado, você seria levado ou ficaria? Mas na eventualidade do Senhor não vir, se esse órgão que bombeia o sangue dentro de você parasse de bater, e você tivesse que partir, você está pronto? Pastor, o que significa estar pronto? Para quem nunca entregou sua vida a Jesus, reconhecer sua condição de um pecador, reconhecer que Cristo é o único Salvador, o único mediador entre Deus e os homens, e que não há nenhum outro nome, como diz Atos 4,12, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Isso começa com a conversão, com a entrega da vida a Cristo. Mas não se limita a isso. Porque já disse antes que o mais importante não é a forma como você começa, mas como você termina. Se você vai perseverar, se você vai permanecer nele. Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, e essa é uma palavra que traz temor ao meu coração, ele diz no verso 1, irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam, no qual continuam firmes. Por que lembrar um evangelho que já receberam e no qual eles estão firmes? Não era nem informar, porque já conheciam, não era convencer a receber, eles já tinham recebido, não era tentar fazer voltar para ele como se estivesse abandonado. Ele diz, no qual vocês estão firmes. Mas qual era o propósito dele lembrar? Ele diz, por meio dele, desse evangelho, vocês são salvos. Se, olha o condicional, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Ele está dizendo que alguém pode crer em vão, se ele não reter a palavra, se ele não guardar a sua fé. Há pessoas que ao longo do caminho se esfriam, se afastam, se desviam. Para esses, estar pronto e preparado significa começar com uma reconciliação, com um conserto. Talvez se diga, pastor, meu caso não é nem falta de conversão e nem que eu desviei. Mas como eu andei dando uma esfriadinha, honestamente, não estou tomado da plena certeza. Isso precisa ser alinhado. E eu gostaria que antes de celebrarmos a ceia do Senhor, você pudesse ter um momento com Deus e que você respondesse de forma honesta, não para mim, não para ninguém à sua volta e nem só para si mesmo, mas responda ao Espírito Santo. Se fosse nos próximos minutos, você está preparado? Entenda que se você não está, eu não estou aqui para te apontar o dedo, nem para te acusar. Mas que Deus me enviou aqui como uma expressão da misericórdia dele, dizendo, arrume as coisas, não deixe para depois. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós oramos que a consciência do que nos aguarda possa impactar a nossa forma de viver e o nosso estilo de vida. Oramos, ó Deus, que cada um entenda a importância de que quando chegar a hora da sua partida, ele precisa ser encontrado vestido e não nu, como diz as Escrituras. Nós oramos por essa capacidade não só de entender, mas de corresponder com a Tua palavra e viver em estado de alerta e prontidão. Quer isso aconteça por meio da nossa ida, quer isso aconteça por meio da sua vinda, nós queremos estar prontos. E queremos que essa consciência do que nos aguarda nos leve a viver a nossa vida de forma diferente. É hora que o Senhor ajude meus irmãos e irmãs a não apenas entenderem, mas a corresponderem com a sua palavra. É hora que hoje seja um dia de conserto, de recomeço, de ajuste, de alinhamento naquilo em que for necessário. É hora que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça. E que nos próximos minutos, quando celebrarmos, por meio da ceia, a aliança firmada com o Senhor, quando recordarmos a sua morte e anunciarmos a sua vinda, que nós possamos, ó Deus, fazer isso de modo digno, como diz as Escrituras, prontos, preparados. Oramos que aquilo que o Senhor começou siga frutificando,
aumentando o entendimento e a resposta dentro de nós, mesmo depois desse culto e dessa reunião. Nós clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.